O que acontece quando o dono da favela humilha um idoso que carrega o peso do mundo nas costas? Zeca do Ouro não imaginava que um homem de camisa azul observava cada chute. O que aconteceu naquele beco escuro mudou o destino da Rocinha para sempre e revelou uma verdade que ninguém pôde ignorar. No coração pulsante da Rocinha, sob um sol escaldante de 40 graus, Tiago, um humilde entregador de botijões de gás de 62 anos, tropeça diante da entrada de um casarão luxuoso. O dono do território, um jovem traficante apelidado de Zeca do Ouro, desce de sua picape blindada cercado por capangas armados com fuzis. Zeca chuta o botijão de Tiago com força, fazendo um estrondo metálico que ecoa por todo o beco estreito, e obriga o velho a beijar seus pés cobertos por tênis que valem R$ 1.000. "Esta favela é minha, e você não é ninguém", grita Zeca, enquanto joga um punhado de notas de R$ 2 no rosto suado de Tiago, perante uma multidão silenciosa e aterrorizada. Tiago não reage com fúria, apenas limpa o suor da testa e recolhe as notas com as mãos calejadas, mantendo um olhar profundo e sereno. Próximo a um poste de luz descascado, um homem simples vestindo uma camisa de brim azul observa a cena enquanto descasca uma laranja com um pequeno canivete. O silêncio que se segue ao riso cruel de Zeca é carregado de uma tensão espiritual que ninguém consegue explicar racionalmente. Tiago não é apenas um entregador de gás para quem o vê de fora. Ele é a memória viva daquela comunidade. Ele ajudou a carregar os tijolos das primeiras casas da ladeira nos anos 80 com suas próprias mãos. Durante décadas, ele trabalhou como pedreiro honesto, criando 3 filhos com o suor de seu rosto e a fé inabalável em seu velho terço de madeira. Ele é conhecido por dividir seu pouco almoço com os cães de rua e por consertar telhados de viúvas sem cobrar um único centavo. Sua dignidade é construída sobre noites de oração e dias longos de serviço braçal, nunca tendo aceitado um favor ou dinheiro do crime organizado. Apesar da idade avançada e das dores constantes nas costas, ele sobe as escadarias íngremes da favela com um propósito que vai muito além do dinheiro. O respeito que os moradores sentem por ele é silencioso, pois o medo de Zeca impede qualquer manifestação pública de apoio. Tiago carrega em si a força de quem sabe que a verdadeira riqueza não pode ser roubada nem queimada. Neste momento, algo invisível começa a mudar na atmosfera daquele beco, como se a justiça estivesse prestes a bater à porta. Se você acredita que a humildade tem um poder maior do que a opressão, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar como Deus exalta os pequenos. Você já sentiu que, mesmo sendo injustiçado, algo maior estava observando cada um dos seus passos em silêncio? A vida de Tiago começa a desmoronar de forma cruel quando um incêndio misterioso consome seu pequeno barraco na parte alta do morro. As chamas lamberam as paredes de madeira em poucos minutos, destruindo as fotos amareladas de sua falecida esposa e as poucas economias guardadas com sacrifício sob o colchão. Dias depois do desastre, Zeca do Ouro ordena que ninguém mais na comunidade compre gás de Tiago, espalhando o boato maligno de que o velho é um informante infiltrado da polícia. Sem trabalho, sem teto e sem o carinho dos vizinhos, o homem é forçado a dormir sobre um pedaço de papelão úmido atrás da igreja de São Conrado. Ele sente o peso esmagador da traição, daqueles que ele um dia ajudou a erguer as próprias casas com suas mãos fortes. Sua saúde declina rapidamente sob o relento. Uma pneumonia severa faz com que cada respiração seja uma luta barulhenta e dolorosa no peito cansado. Para piorar sua agonia, Zeca passa propositalmente por ele em sua picape de luxo e acelera sobre uma poça, jogando lama podre sobre o rosto do homem que antes era um pilar da comunidade. O isolamento de Tiago é quase total, e até seus amigos mais próximos desviam o olhar para o chão para não serem alvo da fúria implacável do traficante. Em uma noite de chuva torrencial que lavava as escadarias da Rocinha, Tiago se abriga debaixo de um viaduto inacabado, tremendo de frio e com a febre queimando sua pele. Ele segura o velho terço de madeira, mas suas mãos estão trêmulas e fracas demais para passar as contas desgastadas. Então ele apenas encosta a cabeça no concreto frio. Não há mais lágrimas nos olhos de Tiago, apenas um vazio profundo e a aceitação de que seu tempo de serviço na terra pode estar chegando ao fim. O barulho constante dos carros passando no nível acima
Soa como um mundo que o esqueceu completamente, tratando-o como lixo descartável. Ele sussurra uma última prece entre tosses secas, não pedindo a cura para seus pulmões, mas pedindo que sua alma encontre paz, longe de tanta injustiça terrena. O silêncio pesado da madrugada é interrompido apenas pelo som rítmico das gotas de água batendo em uma lata de refrigerante velha. Naquele exato momento de escuridão absoluta e solidão, Tiago fecha os olhos, pronto para entregar seu espírito ao Criador. Foi quando sentiu uma presença. Um homem de sandálias simples e mãos marcadas por cicatrizes profundas de trabalho senta-se calmamente ao lado de Tiago no chão molhado e imundo. Ele não diz o próprio nome, mas retira de uma sacola de pano um pedaço de pão de milho quente e oferece um gole de água cristalina que parece restaurar as forças de Tiago instantaneamente. Você construiu muitas casas nesta terra, Tiago, mas a mansão que te espera no céu não foi feita por mãos humanas, diz o estranho com uma voz tão mansa que acalma a tempestade no coração do velho. O estranho menciona o nome da mãe de Tiago, falecida há 40 anos, e revela um segredo que Tiago só confessou em oração solitária há décadas. Ele não veste sedas ou roupas luxuosas, mas emana uma autoridade natural e uma paz tão vasta que fazem aquele viaduto sombrio parecer o altar mais sagrado do mundo. Tiago sente o calor da vida retornar ao seu corpo e a febre desaparecer de sua testa, como se nunca tivesse existido. O estranho sorri com ternura e seus olhos refletem uma luz dourada que não vem dos postes de luz da rua, mas de algum lugar além do sol. Ao amanhecer, o estranho desaparece tão silenciosamente quanto chegou, mas deixa no colo de Tiago um antigo envelope de couro marrom contendo a escritura original de um terreno legalizado na parte baixa da cidade. Poucas horas depois, um advogado influente que Tiago ajudou a alimentar quando era apenas um menino pobre aparece no local, dizendo que finalmente encontrou o documento que prova que Tiago é o herdeiro legítimo de uma pequena frota de transporte. Enquanto isso, o reinado de terror de Zeca do Ouro começa a ruir por dentro. Seus contatos mais fiéis começam a se voltar contra ele devido à sua arrogância cega e extrema. Uma denúncia anônima revela o esconderijo de armas de Zeca, mas a pista não veio da polícia comum, e sim de um rastro de evidências que parece ter surgido milagrosamente do nada. Tiago, agora recuperado e com os olhos brilhando de esperança, sente uma força renovada correndo em suas veias e começa a organizar sua mudança para sua nova propriedade legalizada. No entanto, ele decide em seu coração que não sairá definitivamente da favela sem antes concluir uma última e importante tarefa de amor. A sorte mudou de mãos de forma inexplicável e veloz, provando que o tempo de Deus é perfeito e sua balança nunca falha. Zeca é cercado em sua própria fortaleza de concreto, não por fuzis ou granadas, mas pela verdade avassaladora de sua própria covardia, que é exposta para toda a Rocinha através dos alto-falantes da comunidade. Se este momento de reviravolta tocou o seu coração e te lembrou que Deus nunca dorme diante da dor do justo, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta jornada de fé. Você já viveu um momento em que, quando tudo parecia perdido, uma ajuda inesperada mudou completamente o rumo da sua história? Em um momento de pânico absoluto, Zeca do Ouro tenta escapar pelo labirinto de vielas que ele mesmo acreditava dominar com mão de ferro. Ele corre desesperado, tropeçando em restos de lixo e latas vazias, sentindo que o chão da Rocinha agora o rejeitava como um corpo estranho. O destino, ou talvez algo muito mais profundo e divino, o conduz exatamente para o mesmo beco sem saída onde ele havia humilhado o velho entregador semanas antes. Ele está ofegante. O suor frio escorre pelo seu rosto pálido, e o medo substituiu a antiga arrogância que exalava. Seus capangas, aqueles que juravam lealdade eterna em troca de dinheiro sujo, desapareceram nas sombras como fumaça ao vento. Zeca olha para os lados e vê apenas as paredes descascadas e o silêncio acusador de uma comunidade que cansou de sofrer. De repente, Tiago surge no início do beco, caminhando com uma postura ereta e passos firmes que não condizem com sua idade avançada. Ele não carrega nenhuma arma nas mãos, nem traz consigo a sede de vingança que muitos esperariam de um homem tão injustiçado. Em vez disso,
Ele carrega sobre os ombros o mesmo botijão de gás que Zeca havia chutado com desprezo. Mas agora, o objeto está limpo, brilhando sob a luz da manhã. Tiago para a poucos metros do jovem traficante, que cai de joelhos, vencido pelo cansaço e pelo colapso de seu império de papel. Zeca, ferido no braço e abandonado à própria sorte, implora por misericórdia com a voz embargada, esperando que Tiago o mate ou o entregue aos seus inimigos mortais. Ele fecha os olhos, esperando o golpe final, mas o que sente é o toque suave de uma mão calejada e quente em seu ombro trêmulo. Tiago estende a mão para ajudar o jovem a se levantar, sem qualquer sinal de ódio em seu olhar sereno. A favela nunca foi sua, Zeca, porque nada nesta terra nos pertence de verdade. Somos todos apenas passageiros, diz o velho com uma calma que desarmaria o exército mais feroz. O orgulho de Zeca é quebrado não pela força bruta, mas pelo peso insuportável da bondade pura de Tiago, que ele não consegue compreender. Ele desaba em lágrimas de arrependimento diante dos moradores que começam a sair de suas casas para observar a cena inacreditável. Ao lado de Tiago, quase imperceptível para a multidão, está o homem da camisa de brim azul, observando tudo com um sorriso de aprovação. Ele não interfere, pois a vitória da luz sobre as trevas já foi conquistada através da escolha silenciosa de um homem justo. A verdade sobre os crimes de Zeca agora está exposta, mas não há linchamento. Há apenas o vazio do mal que se auto-extinguiu ao encontrar o perdão. Tiago entrega o botijão de gás para um vizinho que passava fome e ajuda Zeca a caminhar até a saída do morro, onde a justiça dos homens o aguarda. O ciclo de violência que parecia eterno foi interrompido por um gesto de compaixão que vale mais do que 1000 sermões gritados ao vento. Meses se passam e a Rocinha respira um ar diferente, mais leve e cheio de uma esperança que antes parecia uma ilusão distante. Um novo centro comunitário é inaugurado na parte alta, exatamente onde o barraco de Tiago foi queimado pelo ódio. O local é focado em ensinar marcenaria, carpintaria e construção civil para jovens que antes viam no crime a única saída para a pobreza. Tiago é o mentor principal do projeto, ensinando aos meninos não apenas como erguer paredes de tijolos, mas como construir uma vida sobre a rocha da integridade. Ele caminha entre as bancadas de trabalho, corrigindo o ângulo de uma serra ou o peso de um martelo com a paciência de quem conhece o valor do esforço. Na entrada principal do centro, há uma mesa de madeira maciça, esculpida com uma perfeição que desafia a habilidade de qualquer artesão local. Ela foi deixada ali anonimamente durante a madrugada da inauguração, sem que nenhum vigia percebesse sua chegada. Tiago aproxima-se da mesa e passa os dedos sobre a superfície lisa, sentindo o cheiro de madeira fresca que perfuma todo o ambiente. No canto inferior da peça, ele percebe uma marca familiar esculpida com sutileza, a mesma cicatriz que viu nas mãos do estranho sob o viaduto. Ele sorri para o céu azul de um Rio de Janeiro ensolarado, entendendo finalmente que nunca esteve sozinho em sua longa caminhada de dor. A paz agora reina naquele pedaço de terra, e as pessoas contam para os seus filhos a história do carpinteiro que transformou a vingança em perdão. A presença de Deus não é anunciada com trombetas ou grandes milagres pirotécnicos, mas é sentida em cada prego batido com amor. Ela vive em cada vida resgatada das garras do tráfico e em cada prato de comida compartilhado na nova oficina de sonhos. Tiago sabe que sua missão está cumprida, pois a semente do bem foi plantada em solo fértil e dará frutos por muitas gerações. Ele olha para suas mãos, as mesmas que carregaram gás e tijolos, e vê nelas o reflexo de uma obra que é eterna. Se esta história tocou sua alma e mostrou que o perdão é a arma mais poderosa contra o mal, apoie nosso trabalho. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias de fé e escreva nos comentários a palavra justiça, se você acredita que Deus sempre age no momento certo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e te dê forças para escolher o caminho do bem, mesmo quando o mundo te oferecer o ódio. A rotina de Tiago no novo centro comunitário tornou-se um hino de esperança para toda a Rocinha. Ele não era apenas um instrutor, mas um pai espiritual para os jovens que antes só conheciam o peso de uma arma. Entre o cheiro de serragem e o som rítmico dos martelos,
Tiago compartilhava histórias de resiliência, sempre segurando seu velho terço de madeira, que agora repousava sobre a bancada de trabalho como um símbolo de sua vitória silenciosa. O projeto crescia a cada dia, atraindo olhares de admiração de quem antes sentia apenas medo ao caminhar por aquelas vielas. No entanto, o passado ainda lançava sombras curtas sobre o presente, testando a profundidade da transformação que a comunidade estava vivenciando sob a liderança do velho carpinteiro. Zeca, agora atrás das grades de uma prisão estadual, recebia visitas regulares de Tiago, que levava não apenas pão fresco, mas palavras de vida que o jovem nunca tinha ouvido. O ex-chefe do tráfico, outrora temido e cruel, agora passava horas em silêncio, observando as mãos calejadas de Tiago através das grades de ferro. A transformação de Zeca não foi mágica. Foi um processo lento e doloroso de descascar as camadas de ódio e egoísmo que haviam endurecido seu coração desde a infância. Ele começou a ler os livros que Tiago trazia, descobrindo um mundo onde o valor de um homem não era medido pelo poder de fogo, mas pela capacidade de servir ao próximo com humildade. Certa tarde, enquanto Tiago ensinava um jovem aprendiz a entalhar uma peça de acabamento, o homem da camisa de brim azul reapareceu discretamente no portão da oficina. Ele não disse uma palavra, apenas observou com um olhar de infinita bondade o progresso daqueles que a sociedade já havia descartado como sem solução. Tiago sentiu um calafrio de alegria percorrer sua espinha e fez um sinal para que o estranho entrasse. Mas o homem apenas apontou para o céu e sorriu antes de seguir seu caminho ladeira abaixo. A presença dele trazia uma confirmação silenciosa de que a semente plantada estava sob vigilância divina, florescendo mesmo no solo mais árido e castigado pelo sol do Rio de Janeiro. A estrutura do centro comunitário começou a ser ampliada para incluir uma cozinha-escola, onde as mulheres da favela poderiam aprender a transformar ingredientes simples em banquetes de dignidade. Tiago doou parte de sua nova herança para comprar os equipamentos mais modernos, garantindo que ninguém ali recebesse nada menos que o melhor. A justiça, que começou com um envelope sob um viaduto, agora transbordava em oportunidades reais para centenas de famílias que antes viviam na invisibilidade absoluta. Cada tijolo colocado naquela ampliação era uma oração de gratidão transformada em realidade física, provando que a fé sem obras é como um botijão de gás vazio e sem utilidade. As noites na Rocinha, antes marcadas por tiroteios e gritos de desespero, agora eram preenchidas pelo som de conversas amenas e risos que vinham das varandas iluminadas. O medo, que era o oxigênio da gestão de Zeca, foi substituído por um senso de responsabilidade mútua que unia desde o mais jovem até o morador mais antigo. Tiago tornou-se o conselheiro da comunidade, mediando conflitos com a mesma sabedoria que usava para ajustar o prumo de uma parede em construção. Ele sabia que a paz era um edifício delicado, que precisava de manutenção diária através do perdão e da paciência, mas ele estava disposto a dedicar cada dia que lhe restava a essa obra. O símbolo daquela nova era o antigo botijão de gás branco, que agora servia como um vaso de flores na entrada da oficina, transbordando com orquídeas que Tiago cuidava com esmero. Ele lembrava a todos que mesmo o objeto que serviu para a humilhação poderia ser transformado em algo de extrema beleza se fosse tocado pelas mãos certas. A lição de Tiago ecoava nos corações. Não importa quão profunda seja a queda, a mão de Deus está sempre estendida para nos levantar e nos dar um novo propósito. A favela estava sendo reconstruída de dentro para fora, coração por coração, tijolo por tijolo, sob o olhar atento do carpinteiro celestial. Se você sente que a bondade de uma única pessoa pode iluminar toda uma vizinhança escura, curta este vídeo e inscreva-se para ver como o amor vence as barreiras da prisão. Você acredita que qualquer pessoa, não importa o erro que tenha cometido, merece uma segunda chance para reconstruir sua dignidade? Passaram-se 2 anos desde que a luz do perdão começou a brilhar intensamente na parte alta da Rocinha. Tiago, com seus 64 anos agora completados, caminhava pela oficina com a agilidade de um homem que encontrou o segredo da juventude na paz de espírito. O centro comunitário não era mais apenas um galpão de madeira e ferramentas, mas o coração pulsante de uma nova vizinhança que se recusava a voltar ao medo.
Naquela manhã de terça-feira, o calor do Rio de Janeiro era amenizado por uma brisa suave que trazia o perfume das orquídeas que brotavam do antigo botijão de gás branco. Tiago parou diante da grande mesa de madeira, a mesma que recebera como presente misterioso, e sentiu uma gratidão profunda por cada vida que vira ser transformada entre aquelas paredes. Ele sabia que o segredo não estava na madeira fina, mas na paciência de quem espera o tempo certo de Deus para cada encaixe da vida. Enquanto organizava os formões e martelos para a primeira aula do dia, Tiago recebeu uma notícia que abalou a tranquilidade da manhã. Zeca do Ouro havia recebido o benefício da liberdade condicional. O burburinho correu rápido pelas vielas, como um rastro de pólvora seca, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e receio entre os moradores mais antigos. Muitos se perguntavam se o antigo lobo voltaria a uivar naquelas ladeiras ou se a ovelha perdida realmente tinha encontrado o caminho de volta ao redil. Tiago, porém, permaneceu calmo, continuando seu trabalho com a precisão de quem confia que o que Deus reconstrói, ninguém consegue derrubar novamente. Ele preparou um pequeno banco de madeira, lixando-o até que ficasse suave como seda, sabendo que em breve teria uma visita importante para receber naquela oficina de sonhos. Ao final da tarde, um homem magro, vestindo roupas simples e carregando uma expressão de timidez que em nada lembrava o antigo carrasco, apareceu no portão do centro. Zeca estava lá, sem correntes de ouro, sem capangas e sem o olhar de fogo que outrora incendiava o morro com pavor. Ele parou diante de Tiago e por longos minutos o único som que se ouvia era o das crianças brincando na rua distante e o bater de um martelo em algum barraco vizinho. O silêncio era um abismo de memórias que ambos precisavam atravessar para selar definitivamente o passado de dor. Tiago levantou os olhos do banco que estava finalizando e sorriu. Não o sorriso de um vencedor sobre um vencido, mas o sorriso de um pai que recupera um filho que estava perdido nas sombras. O banco está pronto, Zeca. Sente-se. Temos muito o que construir a partir de hoje, disse Tiago, apontando para a peça de madeira que acabara de lixar. Zeca sentou-se e sentiu o peso de suas escolhas erradas serem substituídas por uma responsabilidade nova e urgente de reparação. Ele contou que, na prisão, cada palavra de Tiago tinha sido como um cinzel, moldando sua alma bruta, removendo as farpas do ódio e da soberba. Ele não queria mais o ouro que manchava as mãos de sangue, mas desejava o suor honesto que dignificava o rosto do trabalhador. Naquele momento, o homem da camisa de brim azul passou pela calçada externa, parando apenas por um segundo para olhar através da janela da oficina. Ele fez um sinal de paz com a mão e seguiu seu caminho silencioso, sumindo na curva da ladeira, enquanto o sol se punha atrás do morro. Tiago entregou a Zeca uma plaina antiga, uma ferramenta que exigia força, mas também uma sensibilidade extrema para não ferir a madeira que estava sendo trabalhada. Você destruiu muitas vidas com a força. Agora vai aprender a dar forma à vida com a delicadeza, explicou o velho mestre, colocando as mãos de Zeca sobre a ferramenta. A comunidade observava de longe, vendo o antigo opressor tornar-se o aprendiz mais dedicado daquela escola de carpintaria e de vida. A transformação era visível não em milagres barulhentos, mas na rotina diária de quem acorda cedo para ganhar o pão com dignidade e respeito. A Rocinha entendia, finalmente, que o maior milagre não é o fogo que desce do céu, mas a água do perdão, que limpa o coração de quem busca uma nova chance. As semanas seguintes mostraram que a paz era sólida, fundamentada em decisões cotidianas de não revidar e de sempre estender a mão a quem tropeça. Zeca tornou-se o ajudante principal de Tiago, cuidando da limpeza e da organização com um zelo que emocionava até os vizinhos mais céticos. Ele pedia perdão a cada pessoa que cruzava seu caminho, não com palavras vazias, mas com gestos concretos de ajuda e serviço comunitário. A oficina de Tiago transformou-se em um farol de luz, provando que onde abundou o erro, a graça de Deus pode superabundar através do trabalho e da paciência. O carpinteiro celestial continuava agindo nos detalhes, na suavidade de uma peça bem acabada e na firmeza de uma amizade que nasceu no fogo da provação. Se você acredita que nenhuma alma é tão escura que a luz de Deus não possa iluminar, deixe seu like e inscreva-se para ver como essa história de redenção termina.
Você já teve a coragem de perdoar alguém que te causou uma ferida profunda, acreditando que a mudança verdadeira é possível para todos? O tempo na Rocinha parecia agora correr como um rio calmo, que finalmente encontrou o seu leito após uma grande tempestade. A oficina de Tiago não era apenas um local de trabalho, mas um santuário de dignidade, onde o som das ferramentas compunha uma melodia de reconstrução espiritual. Tiago, com seus cabelos agora completamente brancos e mãos que carregavam a história de uma vida inteira em cada calo, observava Zeca trabalhar em uma peça complexa de marcenaria. O antigo líder do tráfico, que antes só sabia destruir, agora passava horas concentrado em dar forma a um pedaço de cedro, buscando a perfeição em cada corte e em cada lixada. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era preenchido por um respeito mútuo que só aqueles que atravessaram o fogo juntos conseguem compreender. Zeca não falava muito sobre o passado, mas seus olhos, antes carregados de uma arrogância sombria, agora brilhavam com a luz da descoberta de que a vida tinha um valor sagrado. Certa manhã, um grupo de homens desconhecidos, vestidos com ternos caros que pareciam deslocados naquele ambiente de serragem e suor, subiu as vielas e parou diante do centro comunitário. Eram investidores e políticos que ouviram falar da Revolução do Carpinteiro e queriam transformar o projeto de Tiago em uma vitrine para suas campanhas eleitorais. Eles falavam em números, em marketing, em expandir a oficina para outras favelas sob a marca do governo, prometendo verbas que Tiago nunca imaginou possuir. O velho mestre ouviu tudo com paciência, segurando seu terço de madeira no bolso, sentindo o peso das promessas que poderiam corromper a essência pura do que fora construído ali. Zeca, ao fundo, observava com apreensão, temendo que o dinheiro e a vaidade dos homens poderosos pudessem manchar a paz que ele tanto lutou para encontrar após sair da prisão. Enquanto os homens de terno discursavam sobre progresso e eficiência, o homem da camisa de brim azul apareceu novamente na porta da oficina, sem fazer qualquer barulho. Ele não carregava nada nas mãos, mas sua presença parecia preencher todo o espaço, fazendo com que o brilho dos relógios de ouro dos visitantes parecesse opaco e sem vida. Ele caminhou até uma mesa de canto e tocou suavemente na madeira, deixando um rastro de paz por onde passava, embora ninguém além de Tiago e Zeca parecesse notar sua verdadeira identidade. Tiago olhou para o estranho e recebeu um aceno silencioso, um lembrete de que a verdadeira obra de Deus não se mede por grandes orçamentos, mas pela fidelidade nas pequenas coisas do cotidiano. Com uma voz firme e mansa, Tiago recusou as propostas de institucionalização do projeto, explicando que a oficina pertencia à comunidade e ao espírito de serviço, não a logotipos de partidos ou interesses políticos passageiros. Os políticos saíram frustrados, murmurando sobre a falta de visão do velho carpinteiro, mas Tiago apenas sorriu, sabendo que tinha protegido o solo sagrado daquela transformação. Ele voltou para sua bancada e chamou Zeca para ajudá-lo a terminar um berço que seria doado para uma mãe adolescente da parte mais pobre da Rocinha. O que recebemos de graça, Zeca, devemos manter longe da ganância que destrói o coração, disse Tiago, enquanto ensinava o jovem a encaixar as peças com precisão milimétrica. Zeca sentiu um alívio profundo, percebendo que sua nova vida estava segura sob a sabedoria de quem não se deixa comprar pela ilusão da glória terrena. A oficina continuou sendo um lugar de simplicidade, onde o cheiro da madeira e o suor do rosto eram os únicos requisitos para se fazer parte daquela família de trabalhadores. A tarde caía sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de violeta e laranja, quando um antigo inimigo de Zeca, um rapaz que ainda estava no crime, entrou na oficina carregando uma expressão de ódio e dor. Ele queria vingança por algo que acontecera anos atrás, no auge do poder de Zeca, e trazia uma arma escondida sob a camisa. O clima pesou instantaneamente, e os alunos mais jovens recuaram para os cantos, sentindo o retorno do medo que parecia ter sido banido. Zeca levantou-se lentamente, mas Tiago colocou-se entre o rapaz e o aprendiz, sem demonstrar qualquer sinal de pânico ou agressividade. O homem de brim azul, que ainda estava no fundo da sala, apenas observava a cena com uma autoridade que parecia congelar o tempo e o movimento violento. Não há mais espaço para o ódio nesta casa, meu filho, disse Tiago,
aproximando-se do rapaz com os braços abertos, em um gesto de total vulnerabilidade e coragem. O jovem, confuso com a falta de resistência e com a presença pacífica do velho, começou a tremer, sentindo que sua raiva estava derretendo diante de algo que ele não conseguia lutar contra. Zeca, vendo a coragem de seu mestre, deu um passo à frente e pediu perdão publicamente por todas as dores que causaram no passado, oferecendo ao rapaz a oportunidade de largar a arma e pegar em uma ferramenta. O estranho da camisa azul caminhou até o rapaz e tocou-lhe o braço, e o revólver caiu no chão com um som surdo, enquanto o jovem desabava em prantos nos braços de Tiago. O ciclo de morte foi quebrado mais uma vez, não por uma intervenção policial, mas pelo poder avassalador de uma presença que traz a verdade à luz. A notícia do que aconteceu se espalhou como uma bênção por toda a favela, reforçando a ideia de que a oficina de Tiago era um território protegido pela mão do próprio Criador. Zeca entendeu naquele dia que sua redenção passava por encarar as sombras do passado com a luz do presente, sem fugir e sem usar a violência como escudo. Tiago continuava sua rotina, cuidando das ferramentas e dos corações com o mesmo esmero, sabendo que cada dia era uma nova oportunidade de semear a paz. O estranho desapareceu nas sombras do entardecer, mas sua marca ficou gravada na alma de todos os que presenciaram aquele momento de pura misericórdia. A Rocinha não era mais a mesma, pois agora tinha um lugar onde a esperança era construída com as próprias mãos, sob o olhar atento do carpinteiro que nunca abandona sua obra. Se você acredita que a paz é uma construção diária que exige coragem e fidelidade aos pequenos princípios de Deus, apoie esta história. Deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os passos finais desta jornada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger algo sagrado em sua vida, mesmo quando o mundo oferecia facilidades em troca da sua integridade? A oficina de Tiago havia se tornado um pedaço do céu encravado na rocha bruta da Rocinha, um lugar onde o tempo parecia curvar-se diante da paz. Tiago, agora com os movimentos mais lentos, mas com uma precisão que beirava o divino, passava as tardes observando Zeca liderar os novos aprendizes. O jovem que antes empunhava fuzis, agora ensinava com paciência como respeitar os veios da madeira, para que ela não rachasse sob a pressão do formão. Era uma cena de contraste absoluto. A força bruta transformada em cuidado artesanal, sob o olhar vigilante de um mestre que nunca desistiu de acreditar na luz. Mas, como toda obra que cresce sob a proteção da verdade, a oficina enfrentava o desafio final da permanência, pois a paz verdadeira precisa ser testada na ausência de quem a iniciou. Tiago começou a sentir que seu corpo, desgastado por décadas de trabalho pesado e pela pneumonia que quase o levou, estava chegando ao limite de suas forças terrenas. Em uma tarde de silêncio profundo, ele sentou-se na grande mesa de madeira e chamou Zeca para uma conversa particular, longe dos ouvidos curiosos dos alunos. Ele retirou do pescoço o seu velho terço de madeira, cujas contas estavam gastas pelo contato constante com seus dedos em oração, e entregou-o ao seu sucessor. Zeca, a oficina não vive das ferramentas, mas da intenção com que você toca cada vida que entra por aquele portão, disse Tiago, com uma voz que parecia um sussurro do vento. Ele não falava de morte, mas de uma transição suave, como a de uma árvore que entrega suas sementes para que a floresta continue a respirar. Naquela mesma noite, enquanto a lua iluminava os telhados de zinco da favela, o homem da camisa de brim azul entrou na oficina pela última vez. Ele não disse uma palavra, mas caminhou até o canto onde Tiago descansava e colocou a mão sobre o seu ombro, um gesto de reconhecimento por uma missão cumprida com fidelidade absoluta. Tiago sentiu uma alegria indescritível, uma leveza que o fazia esquecer de todas as humilhações sofridas nos pés de Zeca e de todas as noites de frio sob o viaduto. Ele olhou para o estranho e viu, em seus olhos, o reflexo de cada tijolo que ajudou a carregar e de cada alma que ajudou a resgatar das trevas. O estranho sorriu, e naquele momento, toda a dor do mundo pareceu um preço pequeno demais pela glória de ter servido ao propósito do amor. No dia seguinte, a Rocinha acordou com uma notícia que trouxe um silêncio reverente a cada beco e a cada viela.
Tiago havia partido em paz durante o sono, com um leve sorriso nos lábios. Não houve choro de desespero, mas uma onda de gratidão que uniu toda a comunidade em um cortejo que parecia não ter fim. Zeca, carregando o terço de Tiago no pulso, liderou o projeto, garantindo que nem uma única ferramenta ficasse parada, pois sabia que a melhor forma de honrar o mestre era continuar sua obra. O centro comunitário foi batizado com o nome de Tiago, o carpinteiro da paz, tornando-se um símbolo imortal de que a justiça de Deus se manifesta através da paciência e do perdão. A semente plantada no sofrimento agora era uma árvore frondosa que dava sombra e esperança para as novas gerações. A presença do estranho de camisa azul nunca mais foi vista fisicamente, mas sua influência permanecia viva em cada gesto de bondade que ocorria dentro daquela oficina. Zeca percebeu que a força de Tiago não vinha dele mesmo, mas de uma fonte inesgotável de amor, que se renovava a cada decisão de não ceder ao ódio. Ele olhava para o botijão de gás branco na entrada, que agora transbordava de flores raras, e lembrava-se do dia em que o chutou com desprezo, sentindo o peso daquela transformação. A vida de Tiago provou que um único homem justo, firme em sua fé, pode mudar o destino de milhares, não através de milagres espalhafatosos, mas através da persistência no bem. A Rocinha agora era conhecida não pela sua violência, mas por ser o lugar onde o impossível aconteceu através da carpintaria de almas. Zeca assumiu plenamente o legado, tornando-se um mentor para os jovens, ensinando-lhes que a verdadeira liberdade não se encontra no poder sobre os outros, mas no domínio sobre as próprias paixões. Ele guardou a escritura do terreno que Tiago lhe confiara, transformando-o em um orfanato anexo à oficina, para que nenhuma criança daquela favela crescesse sem saber o valor de um lar. A presença de Deus, que antes parecia um conceito abstrato, agora era algo palpável no cheiro da madeira nova e no sorriso de cada jovem que ganhava sua primeira ferramenta. A história de Tiago tornou-se uma lenda urbana de fé, um lembrete constante de que o Criador caminha entre nós, muitas vezes disfarçado de um trabalhador comum, com mãos marcadas pelo esforço. Se esta jornada de redenção e o legado de Tiago tocaram no seu coração, mostrando que a morte não é o fim para quem semeia o bem, apoie este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder o encerramento desta história e escreva nos comentários legado, se você deseja construir algo eterno com as suas mãos. Você já parou para pensar em qual é a marca que você quer deixar no mundo e como as suas decisões de hoje influenciarão a vida de quem ficará depois de você? Anos se passaram e a história de Tiago tornou-se o alicerce espiritual da Rocinha, uma lenda contada nas esquinas, onde antes o medo ditava as regras. Zeca, agora um homem de cabelos grisalhos e mãos que conheciam a fundo a alma da madeira, sentava-se na entrada da oficina ao final de cada tarde. Ele observava as crianças subindo a ladeira com mochilas escolares, passando diante do antigo botijão de gás branco que continuava ali, firme, transbordando flores coloridas. Aquele objeto, que um dia foi símbolo de humilhação, agora era o monumento à vitória da paciência sobre a arrogância. Zeca sentia que Tiago ainda caminhava por ali, não como um fantasma, mas através de cada ensinamento de honestidade e perdão que ecoava entre as paredes de marcenaria. A paz que reinava naquelas vielas era o fruto maduro de uma semente plantada com lágrimas e cultivada com uma fé que nunca precisou gritar para ser ouvida. Em um dia de calor intenso, um jovem caminhoneiro parou na entrada do centro comunitário para entregar uma carga de madeira nobre, doada anonimamente. Zeca aproximou-se para assinar os papéis e notou que o motorista olhava para a oficina com uma expressão de reconhecimento profundo. Meu pai sempre dizia que um homem de camisa azul o ajudou a encontrar o caminho de casa quando ele estava perdido no crime, comentou o jovem, sem saber que estava tocando na ferida sagrada daquela história. Zeca sorriu, sentindo um calafrio de confirmação divina, e apertou o terço de madeira de Tiago que trazia no bolso. Ele entendeu que a presença de Cristo não era um evento isolado do passado, mas uma corrente contínua que passava de mão em mão, de coração em coração, através de pequenos gestos de dignidade. A luz que brilhou sobre o viaduto em uma noite de pneumonia agora iluminava o futuro de centenas de famílias que aprenderam a erguer suas próprias vidas. Ao entardecer, Zeca caminhou até o
ponto mais alto do morro, onde o barraco de Tiago um dia ardeu em chamas pelo ódio. Hoje, no lugar das cinzas, havia uma pequena praça com bancos de madeira feitos pelos alunos, onde os idosos se reuniam para ver o pôr do sol sobre o oceano. Ele sentou-se em silêncio, sentindo a brisa leve tocar seu rosto, e percebeu que a verdadeira herança de Tiago não era o dinheiro ou os terrenos, mas a certeza de que Deus habita na simplicidade. Não houve milagres espetaculares que mudaram as leis da natureza, mas houve o milagre maior da transformação de um coração de pedra em um coração de carne. A favela estava em paz, não porque os problemas tivessem sumido, mas porque as pessoas haviam aprendido a enfrentá-los com a força da mansidão e do respeito mútuo. Zeca fechou os olhos e fez uma última oração de gratidão, sentindo que sua própria jornada de redenção estava completa e que o legado de Tiago estava seguro em mãos honestas. Ele sabia que, enquanto houvesse alguém disposto a estender a mão em vez de fechar o punho, a presença daquele carpinteiro celestial continuaria viva na Rocinha. A história do homem que não reagiu ao chute, mas respondeu com amor, tornou-se a bússola moral de uma geração inteira que se recusava a repetir os erros do passado. A justiça de Deus havia se cumprido plenamente, revelando que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz, por mais profunda que seja a escuridão inicial. No silêncio da noite que caía suavemente, Zeca ouviu o som de uma plana deslizando sobre a madeira em algum lugar da oficina, um lembrete eterno de que a obra do Criador nunca para. A moral desta história é clara. A verdadeira força não reside no poder de esmagar os outros, mas na coragem de perdoar e na paciência de construir sobre a rocha da integridade. Tiago nos ensinou que Deus não precisa de trovões para agir. Ele prefere o silêncio de uma mão estendida e a firmeza de um caráter inabalável diante da injustiça. Quando escolhemos a paz em vez da vingança, permitimos que a presença de Cristo transforme nossa dor em um farol de esperança para todos ao nosso redor. Que a jornada de Tiago e Zeca inspire você a acreditar que, não importa quão profunda seja a queda, sempre há uma mão calejada pronta para te levantar e te dar um novo propósito. A paz verdadeira começa com uma decisão diária de ser luz, mesmo quando o mundo parece estar mergulhado em sombras. Se esta história tocou o seu coração e te lembrou que a justiça divina sempre floresce no tempo certo, apoie este canal. Deixe seu like, inscreva-se para não perder novas histórias de fé e escreva nos comentários a palavra vitória, se você acredita que o amor de Deus é capaz de transformar qualquer destino. Que a paz e a sabedoria que guiaram os passos de Tiago acompanhem você em cada decisão, lembrando que você nunca está sozinho em suas batalhas mais silenciosas.